Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, celebrando essa terceira, no início ainda estamos, na terceira semana do tempo do Advento, nos aproximando do Natal do Senhor, a liturgia nos chama a atenção para aquilo que já são os sinais de Deus agindo entre nós. E nós poderíamos tranquilamente dizer que tudo aquilo que existe, inclusive as maldades, toda a força do pecado, toda a força do mal, tem o objetivo. Tem o objetivo não, mas ele serve como glorificação para a atuação de Deus. Todo o mal, a maior força do mal e as suas implicâncias, as suas declinações, digamos assim, glorificam, servem como glória para Deus, para a manifestação de Deus. Nós vemos isso de modo bem explícito na cruz. Nós diríamos, é um fracassado. Deus o glorificou. Foi um momento de demonstração da grandeza de Deus, da escolha de Deus por todos nós. E nós, na primeira leitura, começa demonstrando isso. Balaão é contratado para proferir um oráculo, uma profecia contra Israel, para que Israel, o povo de Israel, não chegasse à terra prometida. Então ele é contratado para dizer que Israel não deveria se aproximar, não deveria caminhar na direção da terra prometida. Mas acontece o contrário, quando ele começa a proferir, então, o oráculo começa dizendo, oráculo daquele que penetra o mais profundo dos corações, aquele que tem a visão que enxerga muito mais do que o olho humano pode contemplar. É isso que o livro dos Números começa apresentando. O Espírito de Deus veio sobre ele e ele então pronuncia esse poema. Oráculo do homem que tem os olhos abertos, daquele que ouve a palavra de Deus, que vê o poderoso e lhes faz ver cair sobre ele, seus olhos se abrem. Como são belas as tendas de Jacó, tuas moradas, ó Senhor Deus de Israel. Começa dizendo, descrevendo as maravilhas que Deus faz, é capaz de fazer. E ele conclui assinalando, uma estrela brilhará, acompanhará o povo, um cetro surgirá. Ou seja, são sinais reais. Nós estamos já nos aproximando, vislumbrando o clima natalino. Deus que prestes a se fazer pessoa. E a leitura começa a assinalar. Quem é este rei então? Quem é aquele que tem os olhos plenamente abertos? Aquele que enxerga para além daquela visão, da nossa visão? É o Filho, é o Rei eterno entre nós. Aquele que fez toda a maldade ter traços de salvação. Aquele que fez todo sinal de pecado ser elemento para nos aproximarmos de Deus. Toda a maldade, quando olhamos sobre o olhar dele que tem os olhos abertos, pode ter traços de salvação ou traços de condenação. Podemos utilizar da pedra para pisar em cima e alcançarmos aquilo que queremos, tropeçá-la ou até mesmo atirar em outros. O que nós vamos fazer com aquilo que temos? Sobretudo com a maldade, com o mal, com o pecado presente entre nós. Que nós possamos agir inspirados por Ele. Estamos prestes a contemplá-lo na manjedoura, estamos prestes a nos aproximar dele. Que a nossa aproximação não seja para questioná-lo, os seus feitos, para questionar as suas maravilhas, mas seja para nós momento de inspiração, recebendo dele o batismo que nos torna filhos, o batismo que nos enche do Espírito dele, para agirmos parecido com ele, possamos fazer nós essa aproximação, e quando fazermos então essa aproximação dele, compreenderemos o que o mal pode nos fazer. Além, muito mais do que nos separar de Deus, pode nos aproximar dele. Utilizemos esta segunda via, fiquemos com ela e dela caminhemos significativamente, dando um significado, dando um sinal bonito de tudo aquilo que passamos
maldosamente. Que o Senhor nos ajude e que a inspiração de São João da Cruz, hoje celebrado, um santo espanhol, grande a sua dedicação, grande o seu empenho, escolheu a via da cruz, escolheu aquilo que muitos diriam sinal de morte, para dar significado para a sua vida. Que nós também possamos fazer as escolhas de Deus, porque elas são sinais de salvação, são sinais de vida plena. Ele tinha princípios com ele, não queria a glorificação humana, não queria partir desta vida como superior de uma comunidade, mas queria a via da humildade. Que nós, inspirados por ele, também saibamos fazer escolhas pequenas, mas tão grandes quanto aqueles traços que o divino nos apresentou.